Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai continuar o assunto de cinemática, introduzindo os conceitos de lançamento vertical. O lançamento vertical, ele é a continuidade, né? Na verdade, ele é uma aplicação do movimento retilíneo uniformemente variado, ou MUVI, se você preferir. As características desse movimento é que quando você tem um corpo a uma certa altura e ele é abandonado, deixado, é necessário usar esses termos para que a gente deduza que a velocidade inicial dele seja zero. Ele vai sair com a velocidade inicial zero, vai percorrer uma altura e vai chegar à origem aumentando a sua velocidade em função do tempo, porque a sua velocidade ela vai estar na mesma direção da aceleração e ela vai aumentar com o passar do tempo. Então, quando ela chegar aqui no ponto zero, a velocidade vai ser maior em função do tempo. A aceleração vai ser constante e vai ser igual à aceleração da gravidade, porque ela vai estar em queda livre, ela não vai ter uma força propulsiva, né? Uma força de propulsão empurrando ela para baixo, além da gravidade. Então, a aceleração que ela vai possuir vai ser a aceleração da gravidade. Já se um corpo sair de baixo para cima, você precisa impor a ele uma velocidade. Não tem como ele sair do chão se você não impor ele uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial vai diminuir, né? Até um certo ponto que ela vai parar na altura máxima. E ela vai parar porque ela vai sofrer uma desaceleração. Essa desaceleração é a desaceleração da gravidade, né? Feita pela gravidade. Ela vai sofrer uma desaceleração feita pela gravidade. De quanto? De 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada um segundo a velocidade vai diminuir 10 metros por segundo, até que ela vai parar no ponto H. Não há componente vestígio da velocidade, ou seja, a distância da partícula em relação ao eixo Y, ela não vai variar, né? A distância x não vai variar. A gente tem como referencial, que é coisa... Quando você faz uma questão de física, você tem que estabelecer um referencial. De primeira, a gente tem como referencial positivo de baixo para cima, no eixo das ordenadas. Então a gente vai dizer que a partícula tem um deslocamento positivo de baixo para cima. Essa é a convenção que a gente vai tratar aqui. E é por isso que a gravidade ela tem um valor negativo, né? E aí, mas quando ela está ajudando a velocidade daqui descendo, a velocidade vai aumentando até o ponto zero. Então, essas são as características do movimento vertical, né? Ela é a aplicação do MRUV, beleza? Então, essas são as equações gerais do movimento retilíneo uniformemente variado. Você tem aqui um corpo com velocidade final Vy, ele vai ter uma velocidade V0y, né? E vai estar uma aceleração sempre negativa. O g é menos g para todas as equações, né? Aqui eu deveria ter usado o g também, né? Mas aqui é g, certo? Essa aceleração vai ser g, que é a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade, aceleração e deslocamento sem precisar do tempo. Essa é a grande vantagem da equação de Torricelli. E aqui é o deslocamento feito pela partícula, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima, vai ser também dado por essa equação aqui, ΔY igual à velocidade inicial y menos gt ao quadrado sobre 2. E a aceleração vai ser constante igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Só para lembrar que não necessariamente o corpo vai ter que ser daqui do ponto H, ele vai descer com a velocidade inicial zero. Se você arremessar ele com uma certa força, ele vai já descer com a velocidade inicial diferente de zero. Isso é quando a gente utiliza o termo abandonado, né? Ou às vezes a questão deixa entender que ele foi deixado cair a uma velocidade inicial zero. Então, mas ele pode vir a ter uma velocidade diferente de zero nesse ponto inicial, né? E ele pode vir até ter uma aceleração diferente de g se ele tiver alguma força de propulsão, como um foguete, por exemplo. Eu pretendo fazer uma questão sobre foguete lá na frente. Então, é isso. Nessa parte das equações seria isso. Então, vamos
partir para um resumo dessas equações quando o corpo está em queda livre, né? Então, essas são as equações já prontas quando você pressupõe que a velocidade inicial é zero, ou seja, ele vai ser abandonado de uma altura h a uma velocidade zero, e que vai ser a altura gt ao quadrado sobre 2, o tempo de queda raiz de 2 vezes a altura sobre a gravidade, a velocidade final vai ser a gravidade vezes o tempo, e a velocidade final também pode ser raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Já se você lançar um objeto para cima, supondo que a velocidade final dele vai ser zero, quando ele parar, ele vai ter que parar, e quando ele parar, essa velocidade será zero. A aceleração vai ser a menos a da gravidade, o tempo de subida vai ser a velocidade inicial dividido pela gravidade, e a altura vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Beleza? Obviamente que esse h aqui é a altura alcançada. Uma bola abandonada a uma altura de 500 metros determine a velocidade final e o tempo de queda. A gente vai supor, mais uma vez, que a velocidade inicial é zero. A altura vai ser gt ao quadrado sobre 2. A gente sabe que a altura é 500 metros. G é 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A gente tem que é 10 segundos, porque 2 vezes 500 dá 1000, dividido por 10 dá 100, e a raiz de 100 é 10. Velocidade final vai ser a gravidade vezes o tempo. A gravidade é 10, o tempo é 10, a velocidade final é 100 metros por segundo. Ou seja, um corpo sai com a velocidade inicial 0, e a cada 1 segundo ela aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo, por causa da gravidade, e ela vai chegar no chão com uma velocidade de 100 metros por segundo. Já ao contrário, se você lançar uma bola para cima com velocidade inicial de 200 metros por segundo, dá para você determinar a altura máxima que essa bola vai alcançar e o tempo até esse alcance. A velocidade inicial 200 metros por segundo, a velocidade final 0, porque ela vai parar. A altura máxima, como a gente já viu, vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Se você pegar 200 ao quadrado, dá 40.000. Dividido pelo 2 vezes a gravidade, 2 vezes 10, 20. 40.000 dividido por 20, a gente simplifica. 4.000 dividido por 2, 2.000 metros. Isso quer dizer que se você lançar uma bolinha com 200 metros por segundo de velocidade inicial, ela vai alcançar uma altura máxima na vertical de 2.000 metros. Ela vai ser desacelerada a cada segundo por 10 metros por segundo, porque ela tem uma aceleração, uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Já o tempo de subida vai ser a velocidade inicial, que é 200, dividido pela gravidade, que é 10. 200 dividido por 10, 20 segundos. Ou seja, o tempo até alcançar essa altura máxima é 20 segundos. Bom, pessoal, hoje a gente introduziu os conceitos de lançamento vertical, fizemos duas equações, duas questões exemplos, só para exemplificar, mas lá na frente a gente vai exercitar mais. Então, por hoje é isso aí. Até!